que Ele vive, eu posso crer. Dando continuidade à segunda lição, tópico 3.2, que vai nos falar agora sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. A gente falou no último vídeo que os dons têm que ser executados com amor. Sem o amor de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguimos executar o amor de Deus e ministrar os dons. O segundo ponto vai nos falar sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificação espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, por Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esses alicerces, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso Paulo faz solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Meus queridos amados, Jesus é a pedra angular da igreja. Porém, os ministros da casa de Deus são os arquitetos da obra de Deus aqui na terra. Deus levanta homens para edificarem a vida de pessoas de maneira espiritual, moral, doutrinar a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros são os sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos de Jesus Cristo. Os ministros são os arquitetos. São eles quem estrutura o corpo, a igreja aqui na terra. O fundamento já foi posto. Porém, os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo. O ministro, na nossa linguagem, ele está dentro de uma hierarquia, uma função mais elevada dentro da igreja de Cristo. Porém, ele tem que ter cuidado como ele está formando a igreja, como ele está levantando a estrutura da igreja. A igreja é um edifício. O arquiteto é aquele que cuida da obra de Deus, espiritual e moral. Ora, qual é o principal pilar que o ministro tem que ter para executar a obra de Deus no edifício que é a casa de Deus? O principal é o amor. Tem que ter amor por cada decisão que é tomada dentro do corpo de Cristo. Tudo tem que ser observado com detalhes e minúcias, mas nunca esquecendo o amor na qual o Senhor nos colocou na casa de Deus.
Os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Este ponto, ele nos traz um conselho para a liderança. Paulo está escrevendo com muito êxito à Igreja de Cristo. E este ponto nos retrata algo que Paulo falou a respeito da liderança que temos no corpo, na Igreja de Cristo. O princípio é: veja como você está edificando, ministrando e cuidando. É uma análise de si mesmo. O ministro ele tem que estar constantemente analisando sua consciência diante de Deus para saber se tudo aquilo que ele está fazendo está de acordo. Uma igreja está fadada ao erro quando os ministros já não param para pensar nos atos, já não param para orar e se examinar diante do Criador sobre suas atitudes, sobre suas decisões, sobre os seus propósitos. Eu venho dizer com muita clareza, quando o ministro de Deus, quando o arquiteto da casa de Deus esquece o amor, esquece de buscar conselho no dono do edifício que é Cristo Jesus, ele está fadado a errar. Quando o ministro começa a errar, é alusões, é conclusões. Quando ele começa a errar, é um símbolo exato, é o resultado de um homem que já esqueceu o amor de Deus. Quando o homem começa a falhar no corpo de Cristo, ele é o resultado de um homem que deixou de orar, deixou de buscar conselhos a Deus. E Paulo está dizendo, ninguém pode pôr outro fundamento, dizendo que não existe outro fundamento além de Jesus Cristo. Existem muitos homens influentes que esquecem que o fundamento já foi colocado por Cristo, que Cristo e os apóstolos já firmaram a igreja de Deus na terra. E muitos líderes, por não enxergar isso, acabam entrando no caminho do erro, trazendo heresias, teologias fracas, pensamentos mundanos, teatro para a igreja, começa a trazer teatro para a igreja, começa a trazer mundanismo para a doutrina bíblica e começa a deixar de lado os valores cristãos, trazendo o mundanismo contemporâneo para dentro da casa de Deus. Talvez essa seja a resposta por que a minha igreja tem tantos erros eclesiásticos quando a gente estuda nesta matéria. É porque o líder, o ministro, esqueceu de buscar, de se examinar diante de Deus, esqueceu o primeiro amor. Esqueceu o primeiro amor, esqueceu-se de examinar a si mesmo diante de Deus. É por isso que o erro bate na porta do camarada e o erro é inevitável. E a palavra de Deus está nos dizendo com muita clareza que nós não podemos pôr mais fundamentos. Sabe por que estão colocando fundamentos? Porque Jesus Cristo já não é mais suficiente. Estão colocando fundamentos porque para estes homens a palavra de Deus já não é mais suficiente. Estão trazendo muitos fundamentos para o cristianismo que não é bíblico, porque o sacrifício de Cristo não é mais o suficiente. Então precisa inovar. Deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus não precisa mais ser inovada. A obra de Deus não precisa ser inovada. Desde a antiga aliança até a nova aliança, Deus é claro quando o escritor aos Hebreus escreve que Deus não mudou. Ele é o mesmo de antes, o mesmo do passado. O que ele era no passado, ele é hoje. Ele nunca
mudou. Deus é imutável e eu creio em um Deus imutável. É muito importante a gente notarmos que o fundamento é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Aqui eu encerro o segundo ponto dizendo que o homem, o ministro, o servo na casa de Deus, o arquiteto da casa de Deus, ele tem que observar com minúcias. Será que está edificando, está pondo os tijolos do alicerce de maneira que agradam a Deus ou de maneira que agrada ao homem? Este ponto, esta lição, está nos trazendo a meditar neste conceito. E é uma chamada para a gente observar que o fundamento é Jesus Cristo. Quando o servo de Deus começa a trazer novos fundamentos, novos princípios para dentro do cristianismo, é sinal de que ele já esqueceu o primeiro amor e já esqueceu que o fundamento, que o centro da fé cristã é Jesus Cristo. Quando ele se esquece disso, o erro bate na porta. É inevitável errar. Então a mensagem que eu quero concluir é: nunca deixe de olhar para si mesmo. Nunca deixe de se examinar e perguntar a Deus: isso está te agradando? Nunca deixe de agradar a Deus para agradar a homens. Nunca esqueça o amor de Deus sobre as nossas vidas. E nunca se esqueça que o fundamento da nossa fé não é aquilo que o homem fala, mas é aquilo que Cristo pregou na cruz do Calvário. É na obra de Cristo que está fundamentado a fé cristã. Que Deus te abençoe e até o próximo ponto, já concluindo, para a glória do nome do Senhor.